Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro, jornalista da Dr. Play, e hoje nós vamos falar sobre doenças endócrinas e o risco da Covid-19. Para conversar um pouco com a gente sobre esse tema, nós vamos receber a endocrinologista Graziela Batista. Graziela, muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Marina. Eu que agradeço pela oportunidade de passar um pouquinho aqui de informação para o nosso público e ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, doutora Graziela, nós sabemos que algumas pessoas ela têm um risco, né, maior para desenvolver a forma mais grave da Covid-19, são os chamados grupos de risco. Entre esses grupos, tem as pessoas que são portadoras de algumas doenças, como a obesidade e o diabetes. Então, nesse primeiro momento, explica para a gente o que é o diabetes e por que ele é um fator de risco para a Covid-19. Pronto. A diabetes é uma doença relacionada ao metabolismo dos açúcares, da glicose propriamente dita. E é uma doença que se desenvolve seja pela deficiência na produção, ou seja, pela disfunção, né, da célula na produção da insulina. Então, a gente tem dois tipos de diabetes principais, apesar de terem outros, mas a gente tem o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. No caso do diabetes tipo 1, a gente tem uma doença que está muito associada à infância, se inicia geralmente na infância ou no início da adolescência, e a gente tem um processo autoimune ali, onde há uma destruição das células do pâncreas, que são as células responsáveis pela produção de insulina. E aí a gente tem uma redução ou quase uma ausência dessa insulina, e aí a gente perde o controle da glicemia no sangue. Já o diabetes tipo 2, a gente tem aí mais importante ainda um padrão genético e comportamental. Então, a genética se faz muito importante, a hereditariedade, a história familiar e também o comportamento, uma alimentação inadequada, rica em açúcares refinados, rica em massas e o sedentarismo. E aí, essas células do pâncreas, elas não sofrem um processo de destruição imediato, mas elas vão perdendo sua função, vão reduzindo a produção desse hormônio que é a insulina, e aí a gente desenvolve o diabetes tipo 2, que pode até a longo prazo chegar a um grau de disfunção a ponto de ter uma deficiência total da insulina. Porque o diabetes é um fator de risco para a Covid-19. A gente tem uma doença inflamatória. No diabetes, a gente já tem um estado pró-inflamatório devido ao aumento de leptina, de substâncias que deixam o organismo já inflamado. Lembrar que a própria diabetes já é fator de risco para infarto, para AVC, para problemas cardiovasculares, e isso vai ser potencializado mais ainda pelo vírus da Covid-19, e esse estado pró-inflamatório, ele vai prejudicar a reação do nosso corpo ao vírus. Então, no momento que o corpo é infectado e ele está inflamado, vai ter uma reação muito exacerbada, o organismo vai inflamar mais ainda para tentar conter esses danos, esses efeitos deletérios, a ponto de que nem o próprio organismo vai aguentar toda essa tempestade, que a gente chama de citocinas, e vai ter uma ação, uma resposta mais tardia ao vírus, de forma que a gente não consiga ter uma resposta boa e de forma que esses pacientes apresentem a forma mais grave da doença. Os diabéticos, quando eles contraem o coronavírus, quando eles são infectados, desenvolvem a Covid-19, eles apresentam os mesmos sintomas das pessoas que não têm a doença, ou além dos sintomas característicos da Covid-19, também podem aparecer outros sintomas que sejam, digamos, exclusivos ou característicos dos diabéticos. O diabetes, ele não tem nenhum sintoma característico e específico na apresentação da Covid-19, mas a gente tem um maior risco para formas mais graves. Então, são pacientes que, principalmente se estiverem descontrolados da doença, com os exames alterados, sem fazer a alimentação adequada,
vai ter uma maior chance de evoluir para forma grave, mais chance de ter eventos trombóticos, de evoluir para insuficiência respiratória e necessitar suporte ventilatório. Geralmente são pacientes que evoluem para gravidade e que precisam ser internados para isso. Doutora Graziela, recentemente um estudo feito na King's College de Londres mostrou que alguns pacientes recuperados da Covid-19 desenvolveram diabetes após se recuperarem. No caso, pacientes que não tinham nenhum histórico da doença. Por que isso acontece? Aqui no Brasil, isso também foi notado. Vocês endocrinologistas, estão familiarizados com essa descoberta? Tem sido realmente comum o surgimento de casos novos de diabetes depois do quadro de Covid. Ainda tudo é muito novo para a gente saber realmente o mecanismo exato disso, mas existem duas suposições. Uma de que o paciente que já tem aquela predisposição genética, já tem uma alimentação inadequada, um sedentarismo envolvido, e já tem aquelas alterações nas células, mesmo sem alterações laboratoriais ainda, que pode ocorrer, esses pacientes, ao serem infectados, eles acabam desencadeando de forma mais rápida essa disfunção da célula pancreática, e aí pode ser só a cereja do bolo para desenvolver o diabetes. No caso, seria o tipo 2, né? Ou pacientes que não faziam exames também, não faziam esse acompanhamento. No caso do diabetes tipo 1, a gente também acredita que seja um processo de autoimunidade, que o organismo ele acaba reconhecendo as células do pâncreas como um alvo a qual ele deve atacar. E aí ele acaba atacando as próprias células, né, se confundindo naquela tempestade com o vírus e tudo mais, e acaba gerando diabetes tipo 1. E aí abre com um quadro de cetoacidose diabética, que geralmente são descompensações de um aumento de glicemia que já são agudas e que precisam de um atendimento rápido. Então, tem essas duas suposições. Ou o paciente já tinha uma predisposição e um contexto, um ambiente favorável ao desenvolvimento do diabetes, ou houve essa agressão às células produtoras de insulina nesse processo de resposta imunológica. No início da entrevista, né, eu citei o diabetes e também citei a obesidade. No caso da obesidade, por que ela é um fator de risco para a COVID? Então, a obesidade, ainda mais do que a diabetes, ela é uma doença inflamatória crônica. E, por ser inflamatória crônica, ela já gera essa resposta hiperinflamatória com uma resposta tardia ao vírus e mais defeituosa, digamos assim. O tecido adiposo gorduroso também é considerado um reservatório do vírus, então o vírus fica ali naquele tecido e demora mais a ser limpado, digamos assim, da corrente sanguínea, fica ali naquele tecido, amplificando essa infecção. E, além disso, também lembrar que a obesidade, ela carrega consigo várias outras doenças. Então, o paciente obeso, ele tem o maior risco de desenvolver diabetes, alterações do colesterol, hipertensão arterial sistêmica, problemas respiratórios. E aí, dentro desses problemas respiratórios, a gente também tem um aumento do volume abdominal, de forma que limite a expansão torácica. Então, o paciente obeso ele já tem uma dificuldade de ventilar, de respirar, porque ele não consegue expandir todo o pulmão. Isso aí já limita a caixa torácica e o aparelho pulmonar dele. Além disso, esses pacientes, quando são intubados, por terem um excesso ali de tecido adiposo, principalmente quem tem obesidade mórbida, tem uma intubação muito difícil. Às vezes é difícil visualizar as vias aéreas, e nesse processo de demora, né, para conseguir uma intubação adequada, o paciente está ali sem oxigenação e piorando do quadro, né? Além disso, esses pacientes, eles, devido a esse estado inflamatório, eles também têm um maior risco de trombos, né? Então, é bastante comum. O paciente obeso, ele em si já tem um aumento do risco trombogênico, mesmo sem a infecção. E aí, quando entra a infecção, esse risco piora mais ainda. Doutora Graziela, e quando uma pessoa é considerada obesa,
Porque às vezes a gente escuta de alguém falando que está um pouco acima do peso, que quer emagrecer, mas quando realmente uma pessoa pode ser considerada obesa ao ponto de ter que procurar uma ajuda médica. Então, a obesidade, ela é definida, teoricamente, pelo índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, maior ou igual a 30. Então, quanto maior o peso para uma menor altura, mais obeso esse paciente é. E aí a gente tem a gradação de obesidade grau 1, que é o IMC até 35, grau 2 até 40, e obesidade grau 3, ou mórbida, a partir de 40. Porém, a gente hoje vem cada vez mais reconhecendo o papel da circunferência abdominal nessa avaliação. Ela ainda não entra como critério para a obesidade, mas o que se observa nos estudos é que pacientes que têm uma circunferência abdominal, uma cintura abdominal aumentada, geralmente maior que 80 centímetros em mulheres ou maior que 90 centímetros nos homens, eles têm uma adiposidade, um acúmulo de gordura visceral, ou seja, nos órgãos internos, não somente ali no tecido subcutâneo. Então, esse acúmulo de gordura nos órgãos viscerais, a gordura visceral propriamente dita, ela aparentemente é mais danosa à saúde do que a gordura subcutânea. Então, a gente pode ter aquele paciente com o IMC normal, mas com uma circunferência abdominal aumentada, e aí a gente não pode isentar ele do risco. Pelo contrário, ele tem um risco, sim, aumentado de doenças cardiovasculares, de outros problemas, né? Além disso, geralmente na obesidade, a gente tem alguns padrões alimentares associados, padrões compulsivos, ou de ficar beliscando o tempo inteiro, preferência por alimentos muito palatáveis, então açúcares, doces, gorduras. Então, se o paciente percebe que ele tem essa dificuldade de controle alimentar, se ele está acima do peso, ou se ele está mesmo fazendo já atividade física, tentando controlar essa alimentação, mas sem conseguir resultado, a gente já orienta que esse paciente procure um acompanhamento e uma ajuda, né, multidisciplinar, porque a obesidade ela é uma doença genética, então não é gordo quem come muito ou quem quer ser, é quem pode, quem já tem uma predisposição ali genética e associado a isso o ambiente ele gera o favoritismo a esse desenvolvimento da obesidade. Então a gente tem uma programação no hipotálamo desses pacientes de que o ideal é que ele sempre estoque mais gordura para poder sobreviver, né? Então, houve uma reprogramação aí fisiológica desse paciente, que mesmo ele tentando, fazendo tudo o possível, ele ainda tende a reganhar peso, né? Voltar ao peso normal dele. Então, isso é que caracteriza a obesidade. Doutora, além dos cuidados específicos que todo mundo deve ter agora em época de pandemia, como manter o distanciamento social, usar máscara, álcool em gel, quais outros cuidados os diabéticos, agora falando para esses dois grupos específicos, né? Os diabéticos e os obesos também devem ter durante a pandemia para que diminua o risco de contrair a doença. Além dos cuidados gerais, que já é uma orientação para todos, a gente orienta que haja um controle bom da doença. Então, se o paciente tiver realizando uma alimentação adequada, de forma que deixe ele menos inflamado, esteja praticando atividade física, isso vai favorecer a imunidade dele e vai favorecer com que ele esteja mais preparado para, se um dia vier a pegar essa doença. Da mesma forma, o diabetes. A gente orienta que esses pacientes mudem o estilo de vida, principalmente, e que mantenham o uso de suas medicações regularmente, com um acompanhamento mais frequente com o endocrinologista. Então, no começo ainda houve alguma especulação de algumas medicações que deveriam ser suspensas, mas, no geral, isso deve ser avaliado a cada caso com o médico assistente do paciente. No diabetes, por exemplo, a gente só recomenda suspensão no caso de pacientes que são internados, que aí eles precisam substituir a medicação oral por insulina, por ser mais seguro naquele quadro infeccioso. Mas isso é algo que vai ser realizado a depender da discussão clínica, não tem regra. Então, o principal é manter o tratamento, que não é só medicação, seja para obesidade, seja para diabetes, que é principalmente mudança de estilo de vida
reduzir o consumo de açúcares e aumentar a rotina de atividade física. Doutora Graziela, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pela sua participação aqui no Zoom, foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço, espero que com esse debate a gente consiga conscientizar as pessoas, né, do risco e que todo mundo contribua um pouquinho com sua saúde e com a dos outros, né, no Com caso dessas certeza. doenças também. Com certeza, muito obrigada. E se você está Nada, boa. gostando, e se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e também segue as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @drplay.tv. Eu te vejo no próximo Zoom. Até lá.